Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês um novo assunto relacionado aos mistérios envolvendo a realeza britânica. Vocês nos pedem bastante esse tipo de tema aqui no canal e particularmente nós achamos muito interessante também. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos príncipes de Gales, ou seja, o príncipe William e a princesa Kate. Vamos falar um pouquinho sobre a vida deles, mas o tema sobrenatural envolve, na verdade, duas residências oficiais que esses dois membros da realeza, possuem e que muitas pessoas falam que realmente é assombrada. Será mesmo? Nós vamos falar sobre Anne Hall e também sobre o Palácio de Kensington. Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo, gente. Se gostar, deixa o like. Se puder também, tornem-se membros aqui do canal e também do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá nós sempre vamos notificar vocês quando sai vídeo novo. Gostam de histórias de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então vou pedir que vocês também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Catherine Elizabeth Middleton, mais conhecida como Kate Middleton, nasceu no dia 9 de janeiro de 1982 em Reading, no Reino Unido. Ela é filha mais velha de Carole Elizabeth e Michael Francis Middleton. A Kate, gente, ela possui dois irmãos, a Philippa Charlotte Matthews, hoje ela é casada, então ela aderiu ao sobrenome do marido, mas ela é mais conhecida como Pippa Middleton. E ela também tem um outro irmão chamado James William. O pai da Kate, ele trabalhou como programador de voo e a mãe dela era aeromoça da companhia British Airways. Os dois, eles trabalharam juntos na mesma empresa. Em 1984, quando a Kate tinha 2 anos de idade, ela se mudou com a família dela para Amman, na Jordânia, onde o pai dela trabalhou por 2 anos e meio. Só que ao voltar para a Inglaterra, o casal ele ficou rico, tá? Literalmente rico, após eles abrirem uma empresa de venda por catálogos de artigos de festa. Essa empresa se chamava, ou ainda se chama, Party Pieces. A Kate, então, com isso, ela mudou a vida dela financeira. O pai dela conseguiu dar estudos melhores para os filhos. E a partir daí ela começou a estudar no colégio particular de Marlborough, onde ela tirava notas excelentes e ela também começou a praticar nesse lugar muitos esportes, principalmente o hóquei sobre a grama e também tênis. Até hoje a Kate, ela gosta bastante de participar de eventos esportivos, ela é considerada, sim, uma atleta muito boa. Aos 19 anos de idade, a Kate ela se matriculou em História da Arte na Universidade de St. Andrews, localizada em Fife, uma cidade no interior da Escócia. Alguns supostos amigos, tá? A gente fala suposto amigo porque muitas vezes esse tipo de informação ela é vendida para sites de notícias, então a gente não sabe se as pessoas eram realmente amigas da Kate ou se eram pessoas que gostavam de falar sobre a vida dela, mas foi comentado que ela pediu para o pai dela, por favor, para que ela fosse para essa escola estudar História da Arte, porque ela sabia que o príncipe William também ia para lá estudar a mesma matéria. Essas pessoas comentaram em algumas fontes, tá? Elas não se identificaram, mas elas falaram que a Kate sempre foi muito apaixonada pelo príncipe William, que inclusive ela tinha um pôster bem grande dele no quarto dela, e isso não era exclusividade da Kate, porque quando o príncipe William era um adolescente, muitas meninas também tinham sonhos românticos com ele. O príncipe William Arthur Philip Louis nasceu no dia 21 de junho de 1982 e é filho da falecida e saudosa princesa Diana e também do rei Charles III. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão dos pais do príncipe William, porque nós já temos alguns vídeos, tá, gente, aqui no canal
falando sobre a vida da princesa Diana. Nós temos 2 vídeos falando sobre ela. E recentemente nós fizemos um também falando sobre o rei Charles III. Então, se você gosta desses assuntos relacionados à realeza britânica, aqui esse canal, gente, é certo para vocês. Nós temos vários vídeos falando sobre esse tema. Enfim, o William e a Kate, eles então se conheceram realmente na faculdade. Eles tornaram-se muito próximos, tá? Bastante amigos mesmo. Eles eram realmente unha e carne, não se desgrudavam, e eles eram grandes confidentes também. Inclusive, a Kate ajudou bastante o príncipe William a ele se adaptar na faculdade. Ele entrou para fazer o curso de História da Arte, mas isso muito influenciado também pela realeza britânica, que queria que ele fizesse esse curso. Mas, na verdade, ele sempre se interessou bastante por geografia, e a Kate, então, convenceu ele a lutar também ali pelas suas vontades, e ele finalmente decidiu trocar o curso para aquilo que ele realmente gostava de fazer. Então, no caso, o príncipe William, ele também é geógrafo. Sabe-se muito pouco sobre o período em que eles frequentaram a universidade. O príncipe Charles, na época, né, hoje ele é rei Charles, mas na época não era ainda, ele estabeleceu um acordo com a imprensa britânica que comprometeu-se a respeitar a vida privada do William durante os seus anos acadêmicos, porque a imprensa estava tão acirrada em cima dele que estava atrapalhando a concentração dele nos estudos, e muitas pessoas falam que sim, que o rei Charles teria pegado um pouco mais pesado nessa ordem, né, para pedir para que realmente o filho dele pudesse se concentrar nos estudos dele. Há algumas especulações também de que, em determinada ocasião, o príncipe William ele teria desembolsado cerca de 200 libras para garantir um assento na primeira fila de um desfile de moda beneficente que foi organizado pelas estudantes, né, dessa faculdade. No caso, a Kate também fazia parte disso. E nesse evento, a Kate ela desfilou usando um vestido de renda muito bonito, dizem que até um pouco transparente também, e que teria sido nesse momento que o príncipe realmente teria se apaixonado pela plebeia. Em 2003, os dois começaram a sair juntos e eles se conheceram melhor realmente a partir daí. A Kate, ela sempre chamou atenção por sua simpatia e por sua beleza também. Ela tem 1,75 m de altura. Ela tem cabelos castanhos longos muito bonitos e desde a adolescência ela conservou esse tipo de penteado. E ela sempre chamou muito atenção por onde ela passava. Dizem que até hoje o príncipe William também tem bastante ciúme dela. Por onde ela vai, ela chama naturalmente a atenção. Ela é uma pessoa muito carismática também. Só que nesse período em que ela teve essa amizade um pouco mais colorida com o príncipe William, ela também perdeu totalmente o sossego dela. Aonde ela ia, ela era fotografada, ela não tinha mais paz. Os estudos dela também já estavam sendo comprometidos. Ela deu algumas crises de ansiedade. Com isso, o próprio príncipe William e o príncipe Charles também pediram para a imprensa também deixá-la em paz, e ela precisou, inclusive, acionar um advogado, tá, para tentar intimidar de alguma forma a imprensa, que realmente já estava deixando ela quase que na mesma situação da princesa Diana. A princesa Diana, em algumas entrevistas, ela falou que os paparazzis estavam fazendo da vida dela um verdadeiro inferno, e o príncipe William também já tinha esse pé atrás, né, com essas pessoas que não respeitam a privacidade de ninguém, porque a mãe dele, inclusive, sofreu um grave acidente, muito também causado por essa perseguição, né, para tentar uma fotografia dela, e já estava acontecendo a mesma coisa com a Kate também. Como a imprensa demorou um pouco para respeitar esse pedido, alguns seguranças também particulares foram colocados à disposição da Kate, e isso, é claro, a mando do príncipe William. Em 16 de novembro de 2010, William e Kate anunciaram ao mundo que estavam noivos, e em 12 de dezembro do mesmo ano foram divulgadas as fotos oficiais desse noivado tão esperado pelo público, e elas foram tiradas pelo peruano Mário Testino no dia 25 de novembro de 2010. Muitas pessoas já tinham apelidado na época, né, um bordão ali, Kate à espera. E ela disse que nunca concordou com esse bordão, porque ela falou que, claro, que ela imaginava sim que um dia esse pedido seria feito, mas que não era algo que estava sempre na mente dela, e ela
estava ali respeitando o tempo certo para que as coisas acontecessem. Na verdade, esse noivado já teria acontecido um mês antes da data em que ele foi anunciado. Isso teria acontecido durante uma viagem ao Quênia, quando o príncipe William presenteou a Kate com um anel de diamantes e safira, o mesmo anel que o seu pai havia ofertado à sua mãe, no caso a princesa Diana, no noivado deles 30 anos antes, mas o comunicado realmente foi feito somente depois, porque o príncipe não queria ser atrapalhado nesse momento tão especial. Kate e William se casaram no dia 29 de abril de 2011 na abadia de Westminster, em Londres. Quando o príncipe William e a Kate Middleton eles se casaram, em 2011, houve muita discussão também sobre as origens familiares consideradas mais comuns, digamos assim, da atual princesa de Gales. Por quê? Porque ela não tinha ligações profundas com outras famílias reais europeias, algo que era tradicional em casamentos reais. Até a época em que eles se casaram, a imprensa caiu muito em cima disso, dizendo que aquilo ali tinha sido uma quebra de tradição, mas a rainha Elizabeth, até onde se sabe, aprovou logo que de imediato que ela conheceu, a Kate. Ela já gostou bastante do comportamento dela também, do interesse dela em aprender as regras reais, e ela teria aprovado logo de cara. Então, para a família real, pelo menos a rainha Elizabeth II não demonstrou ficar tão preocupada pelo fato da Kate não ter essas raízes reais na sua família. Entretanto, foi feita uma análise bem profunda das árvores genealógicas, tanto do William quanto da Kate. E essas árvores, elas sugerem que em algum momento eles compartilham sim conexões distantes de parentesco, Isso foi uma surpresa para todo mundo. A família da Kate, ela tem uma história vinculada aos mineradores de carvão que trabalhavam em uma mina pertencente à família Bowles-Lyon. Essa família, gente, ela é relacionada à falecida mãe, da rainha Elizabeth II, que no caso era conhecida como a rainha mãe, mas que também se chamava Elizabeth. Só para deixar uma coisa muito clara, A mãe da rainha Elizabeth II, ela também se chamava Elizabeth. Só que ela não era a rainha Elizabeth I. Muita gente confunde. A rainha Elizabeth I era filha de Henrique VIII e de Ana Bolena. Ela foi rainha da Inglaterra por 44 anos, mas são pessoas totalmente diferentes e de épocas bastante diferentes também. Nessas pesquisas profundas a respeito da árvore genealógica da Kate, foi descoberto o seguinte, que um homem chamado William Gascoigne, eu acho que é assim o nome dele, ele foi um cavaleiro de Yorkshire e ele figura como o 10º avô de Frances Elizabeth Greenwell, que era o tataravô da Kate, Esse homem, o William, por sua vez, ele se casou com uma mulher chamada Lady Margaret Piercy, que era filha mais jovem de Henry Piercy, conde de Northumberland. O conde Henry, ele é descendente do rei Eduardo III por meio dos seus pais, E o príncipe Charles e a falecida princesa Diana, eles são descendentes desse William Gascoigne e também da Lady Margaret. Por conta disso, ficou identificado que o príncipe William e a Kate, eles ainda são primos de 14º grau. Além disso, também foi descoberto que a Kate, ela é também prima de 8º grau de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Kate e William têm 3 filhos. O mais velho se chama Príncipe, o Príncipe George Alexander Louis, nascido em Londres no dia 22 de julho de 2013. O segundo filho do casal é uma menina, a princesa Charlotte Elizabeth Diana, nascida em Londres também no dia 2 de maio de 2015. O terceiro filho do William e da Kate, ele é considerado o mais sapeca dos 3, o príncipe Louis Arthur Charles. Esse menino nasceu em Londres também no dia 23 de abril de 2018. Há algumas especulações também referente a um possível autismo que o príncipe Louis tem.
Dá para ver em algumas fotografias que ele fica visivelmente agitado. Ele também não gosta muito quando há muito barulho. Tem algumas fotografias, inclusive, que mostram ele com as mãozinhas tapando os ouvidos, porque ele está incomodado, visivelmente incomodado com o barulho. Tem outras fotografias que mostram ele botando a mão nos lábios da mãe dele, ele batendo nos irmãos de uma forma mais devagar, mas ele realmente não para. Então, muita gente acredita que ou ele tenha uma grande hiperatividade ou que ele possa também ter certo grau de autismo, tá? Então, olhando pelas fotografias, dá para entender que realmente ele pode ter, né, alguns traços de autismo. Eu não sou médica, mas eu também tenho um filhinho que é autista e eu consegui identificar pelo olhar ali do príncipe que ele pode ter, sim, quem sabe, autismo. Ele não frequenta a escola, tá, convencional como os outros 2 irmãos dele frequentam. Então, ele tem alguns professores particulares em casa e algumas fontes falam que ele também faz algumas terapias, mas isso nunca foi declarado pela família real, só que na maioria dos eventos onde pode ser evitada a presença dele, ele realmente fica em casa e só vai os 2 irmãos mais velhos. Nós já estamos quase chegando, gente, na parte sobrenatural do vídeo, e um dos lugares que é uma residência oficial da Kate e do William se chama Anime Hall. Essa propriedade foi dada de presente ao casal pela Rainha Elizabeth II quando o primeiro filho do casal nasceu, ou seja, quando o príncipe George nasceu, eles quiseram passar um tempo fora daquela muvuca do Palácio de Buckingham e também do Palácio de Kensington, que era a residência aonde eles mais ficavam, então eles resolveram passar um longo período nessa casa. E é justamente nessa casa de campo, né, maravilhosa, porque casa é uma forma de falar, porque realmente é um verdadeiro palácio. Por fora tem uma aparência um pouco mais rústica, mas por dentro ela é muito luxuosa. E esse local ele é considerado por muitas pessoas extremamente assombrado. Essa casa, segundo alguns pesquisadores paranormais também, e algumas pessoas que têm um pouco mais de acesso liberado ali para escreverem alguns artigos a respeito da família, eles também falam que é muito comentado pelos funcionários que essa residência é assombrada pelo espírito de um antigo padre. Daqui a pouquinho eu já vou contar para vocês quem é esse padre e por que talvez ele realmente possa assombrar essa residência. Anime Hall é uma casa de campo da realeza britânica que fica localizada a poucos quilômetros de Sandringham House e uma das residências também oficiais de Elizabeth II no condado de Norfolk, na Inglaterra. Inclusive, no último vídeo que nós fizemos a respeito da família real, que é sobre o rei Charles, nós comentamos também alguns fatos sobrenaturais que acontecem e também de um possível exorcismo que tem acontecido lá, a pedido da própria rainha, tá, gente? Só que eu não vou contar essa história aqui. Depois desse vídeo, vocês correm lá, que tá bem interessante essa história também. Enfim, o William e a família se mudaram para Anne Hall em 2015 e eles usaram como residência principal até o ano de 2017. Atualmente, eles usam esse lugar para passar alguns finais de semana e também eles gostam de passar temporada de Natal nessa propriedade. Além dessa residência, William também tem a seu dispor um apartamento no Palácio de Kensington, em Londres, em Adelaide Cottage, em Windsor. Então, assim, na verdade, eles têm várias propriedades, mas algumas eles utilizam como residência real. E lá no Palácio de Kensington também muitas coisas estranhas costumam acontecer. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte do vídeo. Voltando a Anne Hall, ela é uma propriedade cheia de histórias e de um passado bastante sombrio também. Essa casa georgiana ela foi construída em 1802, possuindo 2 andares, um sótão e uma longa frente sul que foi construída com tijolos vermelhos no ano de 1815. Os terrenos próximos a essa propriedade eles pertencem à família real britânica desde 1898, ou seja, essa casa já existia há algum tempo antes da família real comprar essa propriedade. Antes de Kate e William irem para lá, Anne Hall recebeu pela última vez membros da família real britânica entre os anos de 1972 e 1990, quando o imóvel de estilo vitoriano foi ocupado pelo príncipe Edward, duque de Kent, e também pela sua esposa. Antes de chegar na parte sobrenatural de Anne Hall,
eu vou contar para vocês quem é esse homem que hoje, né, cujo espírito possivelmente assombra essa casa de campo. Henry Walpole nasceu em 1558 e foi inspirado pela coragem do mártir jesuíta Edmund Campbell para se tornar sacerdote em sua Inglaterra natal. Ele se tornou santo popular medieval, embora ele nunca tenha sido oficialmente canonizado, mas muitas pessoas são devotas desse homem por todo o sofrimento que ele passou antes de perder a sua vida. Henry Walpole nasceu católico, mas ele não tinha certeza de que direção seguir na controvérsia religiosa que agitava a Inglaterra. Ele participou das discussões que Campbell manteve com teólogos anglicanos e esteve presente também na morte dele, que era considerado também um poeta jesuíta. O Henry Walpole, ele teve essa certeza que ele queria ser padre justamente quando o Edmund Campbell faleceu. Ele teve uma morte terrível, não vou poder descrever aqui para vocês, só que quando uma gota do sangue desse homem caiu nas vestes do Henry Walpole, ele disse que naquele momento ele recebeu um chamado e foi ali que ele descobriu que ele queria ser padre. Só que ele era jesuíta e ele era altamente caçado. Infelizmente, o final dele não foi nada bom. Henry Walpole passou um ano na prisão depois de ser capturado pelos calvinistas no ano de 1589 e depois ele conseguiu sair por um período onde ele trabalhou no seminário inglês em Valladolid, na Espanha, até que finalmente ele foi convidado a retornar à Inglaterra no ano de 1593. Henry, o seu irmão e um outro soldado inglês, eles navegaram juntos num navio francês com destino à Escócia, porque os portos do sul da Inglaterra foram fechados por causa da peste, que estava rondando a Inglaterra nesse período. No dia 4 de dezembro de 1593, esses 3 passageiros eles desembarcaram em Yorkshire, mas só que após 10 dias dessa navegação, que eles tiveram bastante complicada também, eles foram separados em terra. Nesse período, o Henry Walpole, ele estava descansando em uma pousada quando ele foi preso, de surpresa, ele foi pego de surpresa, e o motivo era o fato dele ser padre e ser jesuíta. Por isso, ele foi considerado um traidor, e na verdade ele foi também traído por um companheiro de viagem que recebeu algumas moedas de ouro para que pudesse entregar o paradeiro dele, e dali ele foi preso e não saiu mais das masmorras. O Henry Walpole, ele admitiu durante o seu primeiro interrogatório que ele era um padre jesuíta, sim, e que ele tinha ido para a Inglaterra para converter pessoas, e isso, é óbvio, foi a sentença de morte dele. Assim que ele confessou, ele foi transferido para o castelo de York por 3 meses, só que ele foi autorizado a deixar a prisão para discutir teologia com visitantes protestantes. Em seguida, ele foi transferido para a Torre de Londres, isso no final de fevereiro de 1594, para que o notório carrasco, vamos dizer assim, de padres, um homem chamado Richard Topcliffe, pudesse arrancar literalmente dele algumas informações. Eu não vou poder descrever aqui para vocês tudo o que ele passou nas masmorras, mas ele teve um sofrimento muito prolongado, que o carrasco não desejava que ele morresse, precisava que ele ficasse vivo para coletar o máximo de informações possíveis e também para que ele sofresse, pelo simples fato dele ser um padre jesuíta. A coisa ali foi muito pesada mesmo. Enfim, gente, para vocês terem uma ideia, o Henry Walpole, ele foi, entre aspas, interrogado. Vocês já imaginam que tipo de interrogatório ele passou. Ele foi interrogado por esse casco 14 vezes de formas diferentes, antes dele ser devolvido em 1595 para York, para que ele pudesse então ser julgado sobre a lei que considerava alta traição um inglês simplesmente retornar para casa depois de receber ordens sagradas no exterior. Os juízes da época responderam exigindo que ele fizesse o juramento de supremacia, reconhecendo a total autoridade da rainha na religião, só que ele se recusou a fazer isso e por causa disso ele foi condenado à morte por alta traição. No dia 7 de abril de 1595, Henry Walpole foi arrastado para fora de York para perder a vida junto com outro padre que faleceu antes dele. Sendo assim, gente, ele subiu a escada do cadafalso e ele pediu aos espectadores que rezassem com ele. Depois de terminar o Pai Nosso, e antes mesmo que ele pudesse rezar a Ave Maria que ele tinha pedido, o carrasco empurrou ele para longe da escada,
aonde ele foi derrubado e ali ele teve um final muito triste porque ele foi desmembrado também. Algumas fontes mencionam que ele morou nas terras aonde hoje está Anerhal, que ele também pregava as palavras dele ali, então não se sabe exatamente se é onde hoje essa residência está, mas que sim, que é naqueles terrenos, que era um local onde ele gostava muito também de frequentar, e que talvez por esse motivo o espírito dele, por ele ter tido essa morte tão violenta, ele tenha ficado preso naquele local onde ele se sentia seguro. Uma história de fantasmas sobre Anemerhal foi recentemente compartilhada, recentemente mesmo, em outubro de 2023, por um homem chamado Richard Felix. O Richard, ele é um historiador paranormal que tem bastante acesso também, ele tem muito contato com a realeza britânica e de vez em quando ele participa de um podcast e ele comenta alguma coisa. Ele participou de alguns podcasts ano passado e esse ano também, aonde ele fala que sim, que essa residência possivelmente é assombrada pelo espírito de um padre, então provavelmente seria o espírito do padre Henry Walpole. Ele também comentou que o príncipe William não deixa muito claro se ele acredita ou não nessa história, mas ele fala que toda casa antiga tem o seu fantasma. Agora, uma coisa é fato, a rainha Elizabeth II sempre comentava que os palácios dela, na sua maioria, eram sim assombrados por fantasmas do passado. E uma outra pessoa que acredita muito também nisso, não só em Anemerhal, mas também em outras propriedades da realeza britânica, é hoje a rainha consorte Camilla Parker Bowles. Inclusive, ela comentou que Anemerhal, sim, é uma casa extremamente assombrada e é uma outra residência que ela também não gosta de visitar. Várias pessoas alegam que o espírito desse padre foi visto rondando a propriedade e outros mencionam também que o já viram andar por dentro de Anemerhal. Além disso, sombras também costumam ser vistas andando pela casa, segundo algumas fontes não declaradas, que na maioria são os próprios funcionários. O Palácio de Kensington foi adquirido em 1689 pelo rei William III da Inglaterra e ele tem sido também a residência de várias figuras da realeza até então. Inclusive, essa é uma das residências de Kate e William, que também possui fama de assombrada. Na verdade, o casal e a família, eles habitam uma ala desse palácio e as demais são habitadas por outros integrantes da família real, gente. O lugar é imenso, então ninguém vai se esbarrar em ninguém ali dentro. Inclusive, o príncipe Harry e a esposa dele, a Meghan, também já moraram lá, a princesa Diana também já morou lá. Até a própria rainha Elizabeth II tinha uma ala também destinada para ela e para o príncipe Philip. É um local muito bonito, muito luxuoso, mas que dizem que realmente é assombrado, principalmente naqueles apartamentos aonde o príncipe William e a princesa Kate moravam e ainda moram de certa forma, porque eles passam bastante tempo lá também. A parte do Palácio de Kensington, na qual vive o príncipe William e a Kate, e os filhos dele também, é realmente assombrada, segundo alguns funcionários, tá? De acordo com um biógrafo real chamado Andrew Morton, esse local guarda muitos segredos sombrios. Essa ala que pertence a Kate e também ao William, ela é conhecida como apartamento 1A. Segundo Andrew Morton, 3 fantasmas de membros da realeza de outras épocas habitam a ala específica da residência e eles são o rei George II, Carolina de Brunswick e a princesa Sofia do Reino Unido. E um detalhe, gente, esses 3 fantasmas, né, eles habitam essa ala justamente porque quando eles eram vivos, foi nessa ala que eles faleceram e pelo menos 2 deles tiveram mortes que até hoje são consideradas muito suspeitas. George II, que reinou entre 1727 e 1760 e faleceu no dia 25 de outubro de 1760, aos 77 anos de idade de ataque cardíaco, ele encarava fixamente uma janela desse palácio quando simplesmente ele caiu no chão e as pessoas que trabalhavam para ele na época já logo perceberam que ele estava sem vida. Muitas pessoas falam que ele tinha um olhar muito perdido, ele já não conseguia enxergar
de um dos olhos. Ele também escutava muito pouco, mas ele tinha o hábito de ficar horas e horas olhando para a janela desse palácio, e muitas pessoas falam que ele também gostava muito de frequentar o castelo de Windsor e que ele também já foi visto por lá após a sua morte. Até hoje, muitas pessoas que trabalham no Palácio de Kensington falam que já viram, sim, o rei George II olhando pela janela. Muitos funcionários não gostam de entrar naquele quarto porque dizem que sentem um cheiro de roupas antigas e que também é muito frio. Tem algumas épocas do ano que, naturalmente, o castelo ali, o palácio, já é bastante gelado também, mas dizem que próximo daquela janela que ele morreu, a temperatura é extremamente baixa. A morte de Carolina é considerada bastante estranha e cheia de segredos também. Por motivos políticos, ela era odiada pelo próprio marido, o rei Jorge IV da Inglaterra. A Carolina ela faleceu no Palácio de Kensington no dia 7 de agosto de 1821, aos 53 anos de idade. Pouco tempo depois do nascimento da filha dela, a Charlotte, o rei George IV e a Carolina eles se separaram. A história conta que desde quando eles se conheceram, eles não se suportaram, casaram realmente por obrigação política, mas dizem que esse homem tinha uma verdadeira repulsa por ela, mas ela também já estava conseguindo ganhar bastante seguidores e já estava se tornando bastante popular, tanto quanto o rei. E isso teria incomodado muito esse monarca. Eles viviam em locais separados, não viviam mais juntos. Eles tinham feito ali uma espécie de acordo para que eles vivessem realmente separados, mas mesmo assim foi inventado, a princípio foi inventado, é o que alguns historiadores acreditam, que ela tinha tido um filho ilegítimo com outro homem, que o rei não teria gostado nada disso. Inclusive, a Carolina ela foi banida da coroação do rei George II no ano de 1820, e ela morreu pouco tempo depois, possivelmente, gente, envenenada, tá? Só que isso nunca foi comprovado. Até hoje, a morte dela é um grande mistério. Ela sofreu por 19 dias antes de falecer, e dizem que antes dela morrer, ela teria comentado que sabia que tinha sido, sim, envenenada. Por esse motivo, muitas pessoas falam que o espírito dela ainda é atormentado, tá, por essa morte. E também por todas as calúnias que ela teria tido em vida, que o espírito dela ainda não descansou. E essa mulher, segundo algumas testemunhas, já foi vista andando pelos corredores do Palácio de Kensington, e ela é reconhecida justamente pelos quadros. Existem ainda muitos quadros da Carolina dentro do Palácio de Kensington, e as pessoas garantem que já viram ela sim subindo as escadas, olhando pela janela, já escutaram um choro de mulher também dentro desse palácio, que tudo isso é relacionado sim a essa morte tão misteriosa que ela teve ali dentro. A princesa Sofia teria tido uma morte a princípio bem mais tranquila enquanto ela dormia, mas algumas pessoas acreditam que há muitos mistérios envolvendo a vida e a morte dessa princesa. Apesar dela nunca ter se casado, existiram rumores de que ela tinha ficado grávida de um homem chamado Thomas Garth, que era um estribeiro do pai dela. Ela teria dado à luz um filho considerado ilegítimo no verão de 1800. Apareceram também alguns rumores de que a princesa Sofia, na verdade, ela teria sido vítima de uma violação do próprio pai, que ela teria tido sim um filho, infelizmente, né, fruto de um abuso, e que ele teria sido dado para adoção. A princesa Sofia, então, ela teve uma vida muito complicada, cheia de situações envolvendo ali a família dela, né, possivelmente, talvez ela tenha sofrido algum abuso do pai, ou ela tenha se envolvido com uma outra pessoa de classe mais baixa, que jamais seria aceito na situação dela, e ela, infelizmente, terminou a vida dela de uma forma muito triste, e as pessoas comentam que ela morreu totalmente insana, sendo explorada também de várias formas por outras pessoas que deveriam cuidar dela. Então, muita gente fala que o espírito dela atormentado também ainda vaga pelo Palácio de Kensington. Então, gente, assim, ó, faltou luz, tá? Tô aqui derretendo. A nossa tela aqui atrás ficou preta, a iluminação não deve estar muito boa, tá? Nós pedimos desculpa, mas inventaram de trocar um poste logo agora. Então, assim, gente, é um local onde muitas coisas estranhas aconteceram. 3 mortes realmente estranhas aconteceram nesse local. E muita gente fala que sim, que o espírito tanto do rei George II
quanto da Carolina e quanto da princesa Sofia ainda vagam por esse lugar. Muita gente fala que a princesa Sofia nunca conseguiu abandonar esse palácio, sempre em busca desse filho que ela teria tido, infelizmente até mesmo talvez com o próprio pai dela. Talvez a verdade a gente nunca vai saber, mas muitas pessoas já viram sim uma mulher com trajes, tá, bastante esfarrapados, porque dizem que no final da vida dela, ela já morreu já com bastante idade, com mais de 70 anos, e que ela estava totalmente insana, sempre chamando por esse filho. E muitas pessoas falam que conseguem escutar também um choro de um bebê recém-nascido e que isso tudo se concentra realmente naquela parte aonde o príncipe William e a princesa Kate residem, né? Residem quando eles querem, porque eles estão sempre mudando de casa, tá bom? Então, é uma história que realmente é um grande mistério do tempo, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Quero agradecer a todos vocês de coração também, em meu nome e em nome do Vlad, tá? Pelas palavras de carinho que vocês estão nos mandando, referente a um problema que o Vlad está enfrentando, que ele está fazendo um tratamento para um problema de visão que ele está tendo, mas se Deus quiser, daqui a pouco ele vai ficar bom, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês, tá? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.